Ah, não, boa noite, quase 7 horas. Ai, ai, Deus, me lembrar de ficar pra aparecer, senão. Pronto. Meu cabelo tá meio assanhado aqui atrás, o cocôzinho só. Hoje é domingo, é dia de descansar. Na realidade, a gente não descansa, né? Bom, vamos continuar a nossa leitura hoje com Coríntios 3, 1 Coríntios 3, e vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite. Verdadeiros Pai Jesus, te pedimos que nós possamos compreender vossas palavras e colocá-las em prática no nosso dia a dia, que nós possamos sermos capacitados pelo poder do Espírito Santo substancial em nossa vida, que nós possamos, Pai, encontrar as pessoas justas que esperam por vós, que esperam por vosso Filho pela segunda vinda. Nós te pedimos que nos dê capacidade para falar da vossa palavra e também para compreender nossa mente e nosso coração e levá-la todos os dias em prática em nossa vida. Por favor, nos dê força para vencer todos os testes que é colocado todos os dias sobre nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ambiente, Pai. Te peço que o Senhor possa habitar conosco, na nossa mente, nosso coração, em nossa casa, em nossa família. E onde quer que esteja, Pai, vossos filhos, o Senhor possa abençoá-lo e protegê-lo. Por favor, tome posse do Brasil em vossas mãos, já que Jesus está tomando conta por determinação dos verdadeiros pais, que ele possa, Pai, tornar essa nação a nação escolhida para se tornar a profecia de celeiro do mundo, profecia que seremos uma nação que cooperaremos com os outros irmãos. Senhor, não permita que a vontade e o desejo do maligno se realize, que ele disse que se não pudesse possuir o mundo, ele destruiria. Mas esse mundo pertence a vós, Pai. E, por favor, não abandone vossos filhos e filhas. Esteja com toda a comunidade sagrada que são justos perante vossos olhos. Não os que estão fazendo de conta, não os que estão fingindo, Pai, ou omitindo e mentindo perante vós, como se fosse possível mentir para o Espírito Santo substancial. Bondoso Pai, faça com que nossas descendências sejam vossos e possam honrar os pais celestiais, os verdadeiros pais, honrar Jesus que nos trouxe até aqui através do cristianismo, crendo na segunda vinda do Messias e sabendo que estamos vivendo na era da segunda vinda. Então, por favor, abençoe todos que estarão assistindo agora e depois. Toma posse, Pai, de todos os poderes federais, estaduais, municipais, onde tiver um justo, para que o Senhor o levante, o proteja ele e a família e dê força para ele honrar a dignidade e a soberania nacional, Pai. Por favor, esteja com todas as forças armadas federais, estaduais e municipais, para que ali onde tiver um justo, o Senhor também possa levantá-lo para proteger a nação brasileira e mantê-la dentro dos princípios vossos, de vosso ponto de vista, não de homem. Nós sabemos que o julgamento está aqui, Pai, e que muitas coisas irão acontecer para os que estão desligados de vós. Serão briga entre ele mesmo e serão destruídos pelos próprios parceiros, Pai, infelizmente. Então, por favor, dê consciência ao povo brasileiro. Levanta a fé e a coragem no coração para que eles se mantenham firmes perante todos os obstáculos e testes que ainda vamos passar. Abençoe a nossa terra, nosso povo celeste, aqueles que estão lutando de vosso lado, independente de que congregação eles estejam, que eles possam ter força de se manter firme, apesar de ver todas as misérias que ainda estão acontecendo pelo mundo. Mas nós sabemos que, como o Pai Mundo disse, o tumor maligno que está sobre a terra desde a era que Adão e Eva caiu e se ligou ao inimigo vosso, os demônios, tem que ser expelido até o último carnegão para que assim possa sarar e regenerar. Por favor, regenera o nosso país também, une a Coreia do Norte e do Sul, protege os países irmãos que estão do lado vosso, para que os peregrinos, nossos irmãos peregrinos, possam guiar o destino dos Estados Unidos de volta para vós, Pai Celestiais. Por favor, abençoe essas nações escolhidas pelo vosso filho e filha. Te pedimos que abençoe todos que estão a ouvir agora e depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, no nosso nome. Amém. Adiós. Ainda estou gripada. Incrivelmente. Boa noite, Roseli. Seja bem-vinda. Vamos ler? Hoje nós estamos no 3º capítulo de Coríntios. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar com as espirituais, mas com as carnais, porque como meninos em Cristo. Ou seja, tem hora que você tem verdades espirituais para contar,
mas as pessoas ainda não estão prontas para ouvir. Por isso que Paulo está dizendo que tratou com ele com coisas carnais, não com coisas espirituais, porque eles ainda estavam menino sobre a verdade de Cristo, né? E lembrando que Paulo foi educado diretamente por Jesus. Então ele disse, olhe bem o que ele diz. E com leite vos criei, com coisas simples. Lembra que mestre nos fala de coisas do reino do céu? Jesus disse, se te falo de coisas terrenas, vós não pode compreender, como queres que eu vos fale de coisas terrestres? Então, é necessário primeiro a gente aprender as coisas que Jesus ensinou sobre queda, sobre Adão e Eva, o que houve verdadeiramente, qual foi o mal que isso causou à humanidade e que vem causando até hoje, para poder a gente ter a capacidade de compreender as coisas dos céus, que não foi verdadeiramente explicada devido ao distanciamento do homem com Deus. Por isso que Paulo diz que criou com leite, né? E não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, o que é que faz parte da carne, do pecado? Né? Lembra que Paulo diz anteriormente, pelo meu corpo sou sujeito à lei de Deus, ou pelo meu espírito sou sujeito à lei de Deus, mas veja, em meu corpo outra lei que me prende debaixo da lei do pecado, miserável homem quem sou. Então, o corpo da gente, por causa da queda de Adão e Eva, ficou sob o jugo de Satanás, porque Jesus só pode dar a salvação espiritual através da cruz, para uma segunda vinda da completa. Aí ele diz, ó, entre vós tem inveja, contenda, dissensões, e sois porventura as carnes, não andas segundo os homens, quer dizer, ainda anda segundo a lei dos homens físicos da terra, não dos homens da base dos ensinamentos espiritual de Cristo. Porque diz eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministro pelos quais crente, conforme o que o Senhor deu a cada um. Ou seja, cada um deles era um ministro de Cristo, ensinando a palavra de que Jesus determinou que fosse espalhada. Eu plantei Apolo e reguei, mas Deus deu o crescimento. Quer dizer, ele deu testemunho para Apolo, mas Deus fez Apolo entender o testemunho de Paulo, ok? Por isso, nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Se nós não pegarmos a palavra de Deus, estudando, nos esforçando para entender, Deus vai dando o nosso crescimento espiritual. Por isso que ele disse lá em Adão e Eva, crescei. Não era crescer fisicamente, que planta cresce, animal cresce, bicho cresce, mas crescer em espiritualidade, crescer em união com o Pai Celestial. Infelizmente, Eva não chegou à perfeição, nem Adão, e caiu antes disso. Ora, quem planta e rega são um, mas cada um recebe o seu grão segundo o seu trabalho. Ou seja, cada um vai ser do aquilo que fizer perante Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavradores de Deus e edifícios de Deus. Ou seja, nós estamos aqui para cooperar com a providência de Deus de restaurar as pessoas de volta para os pais celestiais. De tirar as pessoas da mão do pecado, da ignorância das coisas reais e colocar ela perante a verdade de Deus, dos verdadeiros pais, que Cristo quis dizer na época dele e não pôde. Para que assim a gente possa ser o quê? Edificadores de nosso espírito, para que Deus nos dê sabedoria para viver. Segundo a graça de Deus que me fez dada, que foi dada a ele. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifício sobre ele. Mas, veja, cada um como edifício sobre ele. Ou seja, cada um cresce sobre o padrão de Cristo, do Messias. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que seja já posto por Jesus Cristo. Jesus nem pôde ensinar tudo. E Paulo ainda disse, né? Depois ele vai entender isso e vai dizer, hoje nós vemos em parte, mas na segunda vinda veremos face a face. Por isso que ele diz que, havendo profecias para a segunda vinda, quando o Messias chega, com o terceiro Adão e a Eva, as profecias são aniquiladas de acordo com a vivência e a prática dos seguidores e o poder dos verdadeiros pais da terra, do céu e da humanidade, que podem modificar o destino da humanidade se as pessoas que estiverem seguindo, estiverem cumprindo as palavras do ensinamento. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, fêmur, palha, a obra de cada um se assemelha, na verdade, o dia da declaração. O dia da... Eu não sei se... Espera um pouquinho, 1 Coríntios 12...
ou 1 Coríntios 13. Deixa eu ver só aqui uma coisa em outra Bíblia. A Bíblia mais antiga que eu achei é de 1600 e é King James. De 1600 e... Cadê ela? Tomara que seja essa. Não é. Ah, é porque eu tô buscando errado. Um minutinho só. Meus arquivos tá só assim. Aqui, achei. Vamos lá para Coríntios, 1 Coríntios, para eu ver se tá do mesmo jeito que aqui tá dizendo. Segundo, primeira, 3, 13. 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, pois o dia há declaração, porque será velada pelo fogo. O fogo provará o tipo de obra de cada homem. Aí vocês dizem, ô mestre, aí vai queimar pelo fogo? Não. Ele diz isso mesmo, o povo provará cada obra. Eu quero ler 2 versículos, que ainda vamos ler na frente, né? João a gente já leu, mas Tiago não. E aí, ó, em Tiago 3, capítulo 3, versículos 5 a 6, vamos ver o que é fogo. Paulo diz na epístolas, ao carta a Tiago, diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grande coisa, veja como uma fornalha incendiada, como incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e é um mundo de maldade, ou seja, a língua é um fogo. Que tipo de coisa ele está falando? A gente vai colocar aqui também, como se diz, o outro versículo, né? Tiago diz que a língua da gente é o fogo. A gente produz fogo como um dragão? Não, a gente produz palavra. Então seremos julgados por nossas palavras, por nossos atos. E onde é que confirma isso? Para poder entender que cada um, no dia da declaração, no dia que tivemos que nos apresentar perante os céus, esse é o dia da declaração. Ele diz, o dia a declaração, você vai se declarar perante Deus, mas não precisa tudo escrito em nosso espírito, então você será mostrado, e não só a Deus, a todo mundo. Porque pelo fogo será descoberto, pela palavra da verdade, o que é falso, o que é verdadeiro. E o fogo provará qual seja a obra de cada um, então se é verdadeira de Deus ou não. E o que foi que Jesus disse em João 12, 47 a 48? Vamos para lá de novo. E se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras que eu tenho dito, tenho pregado, essa há de julgar nos últimos dias. Ou seja, as palavras de Deus serão que vai julgar nos últimos dias cada um de nós, se estamos correto ou se estamos errado, ou se estamos fazendo de conta ou se estamos sendo verdadeiro perante o Cristo da segunda vinda. Se a obra que alguém edificou, essa parte permanece e receberá galadão. Se a obra é verdadeira, né, edificou, então permanecerá para sempre porque está baseado em Deus e ganhar galadão. Mas lembrando que Deus disse na Bíblia que a última a ser salva será a morte. E não é a morte física, é a morte espiritual. Quem é que causa a morte espiritual? O demônio, o Satanás. Então ele tem que voltar para a posição original depois do mundo ser salvo. Ele vai ter que voltar no caminho, certo? E aí ele diz assim: e se a alma de alguém se queimar, ou seja, não passar na prova da verdade e das palavras de Deus, sofrerá o determinado, certo? Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, ou seja, será salvo pelo quê? Pelo ensinamento da verdade, pelo ensinamento, pelo fogo, pela palavra da verdade que abrasa nosso coração, abre nossa mente e nos dá vida. Então ele vai pagar, mas ele no fim terá que entrar na palavra de Deus. Por isso que diz a Bíblia, todos os joelhos se ajoelham perante Deus, tá? Não sabeis vós, olhe bem, cada um pense sobre o que eu acabei de ler, sobre ser verdadeiro ou falso, sobre edificar sobre a palavra de Deus e ser julgado pelo fogo, que quer dizer julgado pelas palavras, pelos ensinamentos, como Jesus falou em João 12, de 46 a 47. Paulo diz o seguinte:
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele faz uma pergunta. Agora eu passo essa mesma pergunta a vocês. Cada um de nós tem o Espírito de Deus habitando em nós? Como? Se ele diz que para ter o Espírito de Deus tem que ser santo. Então nós temos que nos mudar nossa mente, nosso coração, controlar a língua, porque às vezes dá vontade de dizer muita coisa, né? As pessoas sempre acham que a gente não tem o que dizer, mas a gente tem. Se não diz é porque a gente está treinando nossa língua para estar diante da palavra de Deus. Mas temos que controlar nosso sentimento, nossa língua, para que um Espírito de Deus possa habitar em nós, o Espírito Santo possa habitar em nós. Nós temos que ser santo. E esse é um problema sério, nos tornar santo, perante as palavras e a prática da verdade. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós temos santidade suficiente para nos tornar templo de Deus? Nós temos a capacidade de dizer que temos o templo de Deus em nós? Então nós temos que nos qualificar como santos, como filhos de Deus, com característica, com DNA de Deus, mudando nossas atitudes todos os dias, nos baseando na palavra da verdade, na palavra do Messias, certo? Então isso é muito importante. Se ninguém engana a si mesmo, se alguém entre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Por quê? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, certo? Porque a sabedoria do homem é só o quê? Material, bens materiais, coisas profanas. Então a sabedoria de ter, eu sou muito sábio, eu sou safo, eu enganei fulano, peguei isso, ele é que é um trouxa. Essa sabedoria de Satanás, então por isso que é loucura perante de Deus. E a sabedoria de Deus é loucura perante os homens, porque ele quer o quê? Que nós tratemos todo mundo bem, que nós lembramos que todos nós somos destinados a nos tornar filhos e filhas divinos de Deus, através do Messias, através dos verdadeiros pais. Então, por isso que ele diz que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. O sábio do mundo, ele apanha como? Na própria astúcia, naquela esperteza maligna que as pessoas têm de querer tirar proveito dos outros. Outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Ou seja, os pensamentos dos sábios, baseados na sabedoria do mundo, são vãos para Deus, não vale nada. Portanto, ninguém se glorifique nos homens, porque tudo é vosso. Ou seja, não fique preocupado com quem tem mais. Tudo é daqueles que se tornarem filhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz, vós não sois servos, sois filhos, porque só os filhos são herdeiros. Nós temos que nos tornar filhos e sermos herdeiros de tudo que há no mundo, porque pertence aos nossos pais celestiais, aos verdadeiros pais. Se é Paulo, se é Apolo, se é Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo isso é vosso, e vós de Cristo e de Cristo em Deus. Por quê? Se nós somos do Messias e ele tem os pais celestiais, tudo é de Deus, nós seremos o herdeiro de tudo que possui no mundo, no universo, na terra, porque pertence aos pais celestiais. E por isso que na segunda vinda, o Messias vai ensinar sobre a primeira bênção, tornar-se filho de Deus, crescer espiritualmente, sem queda, sem maldade, sem mentira, sem falsidade, sem caluniar ninguém, sem fazer os outros sofrer. Depois, então, um ser masculino e feminino se une como marido e mulher e pode, então, passar para a segunda bênção sobre o matrimônio sagrado dado pelos verdadeiros pais e pode, então, multiplicar filhos para Deus. E a partir daí, já treinados amor, já treinada a educação, já treinada a personalidade, pode, então, ser herdeiro de tudo no mundo. Então, dominai a criação. Isso é para os filhos de Deus. Quem conseguir se unir com os pais celestiais, com os verdadeiros pais, passar pela bênção sagrada do matrimônio, tem direito à herança de Deus. É isso que nós temos que nos qualificar como filhos de Deus. Limpando nosso coração, nossa mente. E outra coisa, ninguém é sábio o suficiente para saber tudo. Eu vejo as pessoas, eu li tantas vezes, gente, eu li a Bíblia 120 vezes, porque era uma condição que o Pai Mundo pediu pra gente. Ler o princípio divino, que é o estudo da Bíblia, 120 vezes. Então eu tinha que ler a Bíblia 120 vezes. Eu amo demais a Bíblia 120 vezes. Eu amo demais Jesus. E amo demais o verdadeiro Pai. Então eu fiz isso. Depois de 120 eu parei. Estou bem mais adiante.
porque eu já li várias vezes aqui na internet, eu já li com outras pessoas ajudando a estudar, mas eu parei de contar. Então eu li acima de 120 vezes. E confesso a vocês, toda vez que eu leio, eu digo, poxa, isso estava aqui, eu não vi. Porque nosso entendimento, nossa capacidade vai abrindo mais no momento que eu estou dedicando tudo o que eu posso para eu entender e passar para as pessoas a palavra dos pais celestiais, dos verdadeiros pais. Então eu lhe agradeço muito às pessoas que vão assistir agora e depois, porque isso me dá ânimo vir, mesmo que tenha só uma, né? Que hoje tá a Roseli aqui. Eu agradeço, eu não tô com hora marcada para fazer, tô meio adoentada ainda, tossindo, às vezes com febre. Segunda ou terça eu tô indo para a Unimed para ver o pulmão, mas enquanto eu puder, enquanto o fôlego de vida eu tiver, eu vou ler a Bíblia até Apocalipse e depois eu vou ler livros do Pai Moon que explica a Bíblia, que dá uma noção, porque como é a vida de verdadeiras pessoas que seguem os pais celestiais. Eu desejo que cada um de nós possamos nos qualificar para sermos filhos e filhas verdadeiros e possamos receber as bênçãos, a proteção e a abundância do céu. Certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que o Senhor nos capacite para nos tornarmos filhos e filhas vossos, no cumprimento de receber, Pai, a segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e a Eva. Que nós possamos nos tornar filhos vossos, Pai, dos verdadeiros pais, que o Espírito Santo substancial possa dominar toda a terra e possa aceitar o Brasil dentro da América Latina como um país celestiais, que nós possamos ser um dia celeiro do mundo para ajudar todos os nossos irmãos. Que o Senhor, Pai, que tem como o poder do Espírito Santo que governa toda a natureza, dominar o mundo para que o homem não consiga destruir a herança daqueles poucos que estão convosco, Pai. Por amor àqueles que se tornaram filhos de segundas e terceiras gerações vossas. Possa o Senhor abençoá-lo, para que a terra fique para a herança. Que nós possamos apaziguar a mente e o coração das pessoas, para não ver essas notícias malignas que estão todos os dias na internet, mas se concentrar em vossa verdade, Senhor. Porque o julgamento com fogo é o julgamento através da palavra. Que nós possamos colocar a vossa palavra em nossa mente, em nosso coração, no nosso dia a dia. E fazermos cada vez mais filhos e filhas vossos, com característica dos pais celestiais, com DNA sagrado dos verdadeiros pais. Por favor, abençoe todos que estão assistindo agora e depois. Toma posse de nossa nação, toma posse do mundo, Senhor. Não permita que o mal, que os demônios encarnados e desencarnados possa destruir nosso país, nosso mundo, que o Senhor quer deixar de herança para a vossa descendência. Te pedimos que o Senhor abençoe cada um que vai assistir agora e através dele suas famílias, suas casas, que o Senhor possa habitar em cada lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome dos verdadeiros pais, em nome de Jesus. Amém. Adiós. Obrigada e até amanhã. Hoje é o primeiro dia da semana, né? Que seja uma semana abençoada, que Deus possa nos dar entendimento, força e coragem espiritual para fazer a vontade de Deus, não a nossa. Então, boa semana a todos, que Deus abençoe essa semana, abençoe seu lar e sua família e nos dê força para praticar a palavra. Uma boa noite a todos.